Capítulo 23. As verdadeiras cores dela. Por favor. Me desculpe, mestre da escola. Dentro da Academia Shurek há pelo menos um sábio espiritual e vários outros imperadores espirituais. Eu fui incapaz de entrar para investigar. Porém, eu já entreguei a carta com a sua explicação para os professores da Academia Shurek, que confirmaram que iriam entregar nas mãos do diretor deles. A face do homem de meia idade revelou um sorriso. Flendir. Ah. Flendir. Você realmente é uma pessoa razoável. Eu vou ir dar uma olhada no tipo de educação que você pode dar à minha filha. Talvez por apenas deixar a família essa pequena diabinha se tornará um pouco mais sensível. Bem. Você pode ir. Sim. Mestre da escola. O jovem rapidamente recuou. Uma voz poderosa e audaz ecoou no salão. A voz parecia vir de todas as direções, balançando levemente o recinto. Feng Shi. Você está tão aliviado assim de deixar Hong Hong ir para o exterior sozinha? Não me diga que o ensino dessa academia Shurek poderia ser melhor que o nosso? Fora de questão. Eu vou ir trazer Hong Hong de volta. Ela não pode se sentir à vontade fora da escola. Junto com a voz. Um homem com cabelo e barba completamente brancos, mas a face macia como a de um bebê, saiu da parte traseira do salão. Com um alto som de vento já estava atrás da cadeira onde o mestre da escola Nin Fengxi estava sentado. Nin Fengxi mostrou uma expressão impotente. Tio Jian. Eu também não posso deixar essa menina permanecer na escola entre você e o tio Long. Vocês a mimam demais. Essa menina já não pode mais ser disciplinada em casa. Deixe-a ir para o exterior receber instrução e talvez ela mude um pouco. O tio Jian disse insatisfeito. Quem disse que nós mimamos a Hong Hong? Você só conhece o lado da Hong Hong que normalmente gosta de brincar um pouco barulhentamente. Você ainda não conhece completamente o lado fofo dela. Você tem muitos filhos, mas filhas apenas uma. Você realmente ainda quer se separar dela? Nin Fengxi disse resolutamente. Tio Jian. Dessa vez não importa o que você disser. Eu não vou atrás dela. Nem você ou o tio Long podem ir. Você não precisa realmente se preocupar com a segurança da Hong Hong. O diretor da Academia Shurek era originalmente a primeira lança do Triângulo Dourado de Aço. É impossível que ele não reconheça o espírito da escola porcelana dos 7 tesouros. Com ele a protegendo, Hong Hong não terá problemas. Tio Jian bufou com raiva. Se a Hong Hong tiver algum problema, nós vamos considerar como sua culpa. Meu corpo está um pouco tenso. Eu vou procurar aquele velho osso Long para me exercitar. Deixando de lado a escola porcelana dos 7 tesouros. Mesmo em todo o continente Doulu, não havia muitas pessoas que se atrevessem a falar com Nin Fengxi dessa forma. Mas esse velho homem diante dele claramente estava entre eles. Embora na superfície Nin Fengxi parecesse ter 40 anos de idade, na verdade sua idade há muito tempo já ultrapassava os 60 anos. Ning Hong Hong era sua criança mais nova e também sua única filha. Ao cair da noite, o diretor da Academia Shurek, o coruja de 4 olhos Flendir, estava de pé na grande área, olhando para os 7 estudantes diante dele. Daemubai, Tan-san, Xiao Wu, Maonjun, assim como a perfeitamente resolvida fria Juzukin, já haviam todos feito boas preparações para a aula ao anoitecer. Todos praticamente tremendo de excitação. Porém,
A atenção de Flender não estava de todo neles, mas olhava na direção dos dois estudantes adicionais. Oscar, vocês dois terminaram de correr as 20 voltas? O olhar do Flender tinha uma sensação penetrante, fazendo as pessoas não se atreverem a olhá-lo face a face. Por alguma razão, durante todo o dia Tan-san não havia visto os outros professores da academia aparecerem, incluindo os alvos Ji. Aparentemente a academia inteira só tinha eles. Os 7 estudantes. E esse diretor. Oscar tossiu. Assentindo disse. Diretor. Eu terminei de correr. Flender bufou friamente. Eu perguntei vocês dois. Não você. Oscar virou sua cabeça para olhar para Ning Hong Hong. Ning Hong Hong também estava olhando para ele. O par de grandes olhos bonitos cheio de uma expressão inocente. Oscar cerrou os dentes. Assentindo disse. Sim. Nós dois terminamos de correr. Flender sorriu, se deixando Tang-san avaliar seu sorriso. Então usar a palavra sinistro era a única escolha adequada. Muito bem, Oscar. Eu não esperava que você tivesse tal espírito de camaradagem. Venha aqui em frente. Flender indicou o lugar em frente a ele. A face de Oscar revelou um sorriso torvo. Mas ele não olhou novamente para Ning Hong Hong. Com largos passos andando até ficar de frente para o Flender. Flender lentamente levantou sua mão direita, leve como uma pena batendo no ombro de Oscar. Eu grandemente aprecio seu espírito de camaradagem. Esse sendo o caso, você vai ir correr mais 20 voltas. Deixe-me dar uma olhada em quão profunda essa sua afeição amigável atualmente é. Se não terminar de correr, não precisa comer. Eu já selei seu poder espiritual. Você não precisa tentar em vão removê-lo. Vá. Oscar, sem dizer nada, apenas assentiu em silêncio, se virando e correndo em direção à saída. O olhar do Flender retornou para Daimubai, Tang-san e os outros. Vocês entendem por que eu precisei agir dessa forma? Por que eu o mandei continuar correndo? Daimubai e Maonjun estavam bem familiarizados com o temperamento de Flender e não proferiram nenhuma palavra. A disposição natural de Juzukin era fria como o gelo, apenas indiferentemente olhando para ele. Mas Tang-san e Xiao subconscientemente assentiram. Eles de fato não entenderam por que o Flender tinha de agir assim. Na face de Flender, assim como antes, apareceu aquela expressão sorridente que fazia as pessoas tremerem inteiras. Porque ele mentiu. Mesmo que tenha sido uma mentira por causa da camaradagem ou talvez por algum outro propósito. Ele ainda mentiu. Vocês ainda são crianças. Ser mentiroso é o pior tipo de característica moral. Eu espero que vocês entendam. Falando. Seu olhar para os 5 se tornou uma expressão inocente. Olhando para a amavelmente lamentável Ning Hong Hong. Diga-me. Você terminou o percurso que eu programei para essa manhã? Ning Hong Hong honestamente balançou sua cabeça, dizendo: Não. A distância era muito grande. Eu também estava com fome. Não consegui continuar. Flender sorriu levemente, dizendo: Portanto você correu sozinha até a cidade Sotu. Além disso, fartou-se com uma refeição e ainda andou ao redor das ruas de comércio da cidade Sotu, retornando apenas um momento atrás para encontrar o Oscar. Certo ou errado? Ning Hong Hong olhou para ele com aquele par de belos olhos.
Você me espiou? A expressão do Flender imediatamente se tornou fria. Como um diretor, eu preciso estar responsável por cada um dos estudantes da academia. Se falando da mentira do Oscar como algo que ele fez porque ele não tinha o coração para deixar você receber a punição, elas ainda são palavras perdoáveis. Então sua transgressão é um crime que não pode ser perdoado. Deixando a academia sem permissão. Falhando em seguir as diretrizes da academia. Tendo um sênior mentindo por você. Qualquer uma delas é uma transgressão que um mestre dos espíritos excelente não devia cometer. Se isso fosse no campo de batalha, só haveria um resultado para você. Isso é a punição por lei marcial. Morte. Nada mais. Parte 2. Ning Hong franziu a sobrancelha. A expressão gentil e suave em sua face gradualmente desapareceu. Os cantos de sua boca se elevaram levemente, inesperadamente revelando uma expressão um pouco desdenhosa e de desprezo. Isso não é um campo de batalha. Apenas uma academia. Nada mais. Flender assentiu, dizendo: Isso está certo. Isso é apenas uma academia. Mas essa é a minha academia Shurek. No momento, eu te dou 2 caminhos para escolher. Primeiro, arrume suas coisas e saia daí imediatamente. Você não pode se juntar como um membro. O segundo caminho. Como eu provei, você tem as qualificações para ficar aqui. Se você ainda tiver a disposição de não mais ofender as regras no futuro. Ning Hong sorriu. Mesmo que ele tivesse apenas 12 anos de idade. Alguém não teria escolha se não ceder. Seu sorriso realmente era amável. Muito bonito. A expressão sorridente inofensiva de alguma forma dava palpitações às pessoas. Flender. Quem você pensa que você é? Apenas um sábio espiritual qualquer. Isso é tudo. Com essas palavras, Tang San, Xiao Wu e os outros sem exceção ficaram pálidos. Eles não tinham esperado que essa pequena menina que parecia gentil e branda iria inesperadamente dizer palavras como essas. Mas no momento, a expressão facial de Ning Hong já estava sem aquela gentileza e havia se tornado desdenhosa. Cheia de um tipo de aura arrogante. Flender não havia ficado irritado por causa das palavras dela. Sorrindo levemente, disse: Correto. Eu sou apenas um sábio espiritual qualquer. Isso é tudo. Mas para a atual você, a diferença entre mim e você ainda é muito grande. Mesmo se você é a indivídua mais talentosa dessa geração na escola porcelana dos 7 tesouros. No final você ainda é apenas uma grã-mestre espiritual. Isso é tudo. Entre você e eu ainda há um abismo intransponível. Desde que você não vê isso assim. Por favor. Vá, a Academia Shurek não dá boas-vindas a estudantes como você que não conseguem se comportar. Ning Hong zombou. Querendo me expulsar? Isso não é tão fácil. Desde que eu vim. Eu não planejo ir embora prematuramente. Flender. Eu aconselho você a me controlar menos. De outra forma, as consequências não serão algo que você consiga assumir. Flender sorriu levemente. Se eu temesse algumas consequências, eu não teria essa academia. Esse é o meu domínio. Eu tenho a última palavra. Mubai. Diretor. Dai Mubai deu um passo à frente. Atualmente seu olhar para Ning Hong era de incredulidade.
Ele vagamente entendia que essas eram as verdadeiras cores de Ning Hong Hong. Mas ontem ela ainda estava as disfarçando muito bem. Flender disse: Você vai pegar as coisas dessa senhorita Ning Hong Hong do quarto dela. Em seguida, acompanhe ela para fora daqui. Se ela resistir, eu permito que você use quaisquer meios necessários. Flender: Você se atreve. Ning Hong Hong delicadamente gritou com ambas as mãos no quadril. Essa pequena menina de 12 anos de idade demonstrou uma aura extremamente intrépida. Em toda a minha vida, você é a primeira pessoa que se atreve a me tratar dessa forma. O sorriso do Flender se anuviou. Aquele seu pai odiar disciplinar você não é representante do que eu também odiaria fazer. Você não pode ser minha filha. Também não é meu bebê. Aos meus olhos, qualquer outro estudante aqui é mais poderoso que você. O espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros de fato é a única mais poderosa existência entre os espíritos do tipo auxiliar. É uma pena que você só fará ser humilhado. Isso é um monte de baboseiras. Ning Hong Hong estava com o peito arfando ferozmente em raiva. No passado ela sempre soube que era a criança mais proeminente dessa geração da escola porcelana dos 7 tesouros. Ela tinha muitos irmãos mais velhos. Mas nenhum pode como ela passar do 20º nível antes dos 12 anos de idade. Incluindo seu pai, o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros. Todos diziam que ela era a primeira em várias centenas de anos com a oportunidade de levar o pagode de porcelana dos 7 tesouros a se tornar um gêmeo da seita com o pagode de porcelana dos 8 tesouros. No momento Flender havia acabado de dizer que não havia nenhum ponto bom sobre ela. Orgulhosa como ela era. Como possivelmente ela podia aguentar isso? Baboseiras? Então me diga. Comparado a quem aqui presente você é mais poderosa? Flender desdenhosamente disse. Ning Hong Hong disse. Eu sou uma mestra dos espíritos do tipo auxiliar. É claro que eu não posso me comparar a esses mestres dos espíritos de batalha em poder. Mas o meu efeito no campo de batalha é maior que o deles. Com a minha assistência, o poder de um time de mestres dos espíritos ao todo irá aumentar substancialmente. Flender balançou seu dedo para Ning Hong Hong. Não. Você está errada. Cada pessoa presente irá ter um efeito mais poderoso no campo de batalha do que você. Porque no campo de batalha todos eles têm a chance de sobreviver. Mas você não. Com a sua disposição. Se você for para o campo de batalha você só poderá ser um escudo de carne. Nada mais. Impossível. O pagode de porcelana dos 7 tesouros da nossa escola porcelana dos 7 tesouros é o primeiro abaixo dos céus. Ninguém pode se comparar. Por que eu sou diferente deles? Flender disse friamente. Por causa do seu coração. Por causa da sua inconstância e impaciência. Você considera você mesma muito elevada. Mesmo se fosse o seu pai. Ele ainda não iria acreditar que é o primeiro abaixo dos céus. Se ele não fosse acompanhado por incríveis companheiros. Mesmo o mestre dos espíritos comum iria ser capaz de matá-lo. Mas com a sua disposição. Você acredita que você será capaz de encontrar companheiros que irão confiar completamente suas costas a você? Ning Hong Hong ficou surpresa por um momento. Embora fosse porque ela foi mimada desde a infância que sua disposição era um pouco excêntrica. Ela ainda era excepcionalmente inteligente. Embora as palavras de Flender soassem ruins. Ela já havia entendido o que Flender queria dizer. Por um momento um tanto sem saber como continuar a disputa.
Flender sem pressa andou até diante de Daemubai e dos outros. Por causa de seu confronto com palavras contra Ninghong, Daemubai ainda não tinha ido buscar as coisas de Ninghong. Dizendo: ele nesses anos tem 15 anos de idade. O Espíritos Tigre Branco. Mestre dos espíritos do tipo lutador. Pupilas duplas inatas. 37º nível. Possui 2 anéis de espíritos de 100 anos e um anel de espírito de 1000 anos. Desde o início da história da Academia Shurek, ele é o estudante mais jovem a alcançar o título de ancião espiritual do 30º nível. Quando ele alcançou o nível de ancião espiritual, ele tinha apenas 13 anos de idade. Pergunte-se a si mesma se você é capaz de aos 12 anos atravessar o limite do 30º nível. Se falando de alguém capaz de ultrapassar Mubai, então com certeza não será você. Tang San e Xiao, na idade de 12, já chegaram ao 29º nível como grão-mestres espirituais. Eles têm a possibilidade de ultrapassar Mubai. Você estava presente na luta entre Tang San e Zhao Wuji. Você deve muito claramente entender a diferença entre um grão-mestre espiritual e um sábio espiritual. Mesmo que Zhao Wuji não tenha usado seu poder total, a força que Tang San demonstrou, eu acredito que você viu claramente. Falando sobre talento, ambos devem ser muito mais poderosos do que você. Parte 3. Ninghong ainda estava incapaz de retorquir. O que o Flender disse era verdade. Daemubai, Tang San e Xiao Wu, em poder espiritual, todos estavam acima dela. Flender se virou para Maonjun e Juzukin. Maonjun. Sua idade é similar à de Tang San. Xiao Wu e a sua. Entrando na Academia Shurek aos 11 anos de idade. Mesmo que seu espírito tenha defeitos, o espírito variante que ele possuía é um espírito animal talentoso e capaz de alto nível. Apenas falando de espíritos. Mesmo em todo o continente, ainda não vai haver tantas pessoas capazes de se comparar a ele. O poder espiritual dele similarmente não é mais fraco que o seu. Isso são os esforços físicos e mentais que ele fez para compensar pelas circunstâncias defeituosas de seu espírito. Juzukin. O poder espiritual dela é comparável ao seu. Mas ela e você são diferentes. Ela tem um coração resoluto e obstinado. Juzukin. Diga-me. Para que propósito você veio para a Academia Shurek? A voz fria como o gelo de Juzukin respondeu sem a menor hesitação. Para que eu pudesse me tornar ainda mais forte. Flender disse. Como você vai agir em relação às aulas programadas pela academia? Juzukin disse. Contanto que o desenvolvimento da minha força seja favorável, eu irei executá-las sem a menor hesitação. Flender disse indiferentemente. Ninghong. Você ouviu isso tudo? Pergunte-se a si mesma a qual deles você pode se comparar? Aqui. Você mesma é a última existência. Que qualificações você ainda tem para ter orgulho? Eu me atrevo a dizer que conta tanto que você deixe meu lugar. Após 20 anos, as realizações de todo mundo irão ser muito maiores que as suas. Ninghong não estava conformada. Ela realmente não estava conformada. Ainda ao Oscar. Eu não sou mais poderosa comparada a ele? Ele também é um mestre dos espíritos do tipo auxiliar e apenas um mestre dos espíritos qualquer do sistema de alimento. Isso é tudo. Ele nunca estará acima de mim.
Flender balançou sua cabeça, dizendo: Não. Você está errada. Se você pensa que é assim, então você está gravemente enganada. O talento do Oscar é ainda acima do de Mumbai. De outra forma, por que eu iria permitir que ele entrasse na academia? Ning Hong Hong. Eu vou apenas te fazer uma pergunta. Você já viu algum espírito do sistema alimento com o máximo poder espiritual inato? O rosto fluorescente de Ning Hong Hong perdeu a cor. Não. Isso é impossível. Como um espírito do tipo auxiliar pode ter máximo poder espiritual inato? Entre os mestres dos espíritos. Embora máximo poder espiritual inato fosse raro, isso também não era desconhecido. Mas em espíritos do tipo auxiliar nunca havia aparecido. A razão pela qual Ning Hong Hong acreditava que seu dom era diferentemente dotado, excedendo o talento, era porque no seu despertar espiritual, seu espírito chegava ao 9º nível. A distância até máximo poder espiritual inato era apenas um passo adiante. Isso já era uma existência de melhor qualidade entre os espíritos do tipo auxiliar. Ela não esperava que aquele um pouco bonito, mas com encantamentos espirituais tão vulgares. Tio da salsicha grande Oscar inesperadamente tinha máximo poder espiritual inato. Flender disse friamente. Oscar é uma existência sem antecedentes na história. Não há limites para suas realizações futuras. É até possível que ele substitua a posição da sua escola porcelana dos 7 tesouros entre os mestres dos espíritos do tipo auxiliar. Você poder não acreditar no que eu digo, mas eu posso certamente te dizer. Esse é um futuro muito possível. Ning Hong Hong ficou ali desanimadamente. Desde a infância até agora, ela havia crescido entre pessoas que a elogiavam, somando ao seu próprio talento. Eles a mimavam ainda mais. Ela até agora acreditava que era a pessoa mais incrível, a mais talentosa, mesmo se sua força atual ainda fosse insuficientemente poderosa. Isso era apenas por causa de sua idade. Quando ela viu Tang San lutar com Zhao Wuji, Ning Hong Hong já ficou abalada. Mas seu subconsciente ainda havia uma lacuna entre ela e Tang San. Afinal, a cultivação espiritual de cada um segue uma rota diferente. Mas no momento cada sentença do Flender era como uma espada afiada perfurando seu coração. Seu coração, as coisas das quais ela tinha mais orgulho foram completamente esmagadas. A expressão de Ning Hong Hong parecia um pouco pálida. De repente soluçando, ela se virou e correu na direção de seu dormitório. A expressão do Flender revelou um sorriso orgulhoso de si mesmo. Em seu coração ele secretamente disse: se eu não pudesse nem mesmo lidar com uma pequena menina de 12 anos de idade indefinidamente, eu não mereceria o nome de Triângulo de Aço Dourado. Dai Mubai olhou para a expressão sorridente de Flender, perguntando: diretor, eu ainda preciso ir ajudá-lo a pegar suas coisas? Flender o encarou, dizendo: você realmente acha que essa menina irá embora? Embora Ning Hong Hong seja um pouco mimada, sua natureza não é ruim. Deixe-a pensar claramente por si mesma. Você pode chamar o Oscar de volta. Diga que eu perdoei sua punição. Deixe-o ir confortar a Ning Hong Hong. Oh! Dai Mubai concordou, se virando para ir encontrar Oscar. No momento, seu coração ele não podia evitar admirar o Flender ainda mais. Dai Mubai também vinha de uma família de aristocratas. É claro que ele também sabia da assustadora posição da escola porcelana dos 7 tesouros no continente.
O total de títulos do Lu no continente somados eram apenas uns 10 ou algo assim. A escola porcelana dos Sete Tesouros possuía 2 deles. Força como essa! Mesmo se as famílias reais dos 2 grandes impérios encontrando com o mestre da escola porcelana dos Sete Tesouros, eles ainda seriam corteses. Mas Flender inesperadamente não havia se submetido à força. Isso não podia ser explicado por simplesmente chamar isso de coragem. De fato, Daemobá entendia um pouco da mente do diretor diante dele. Supondo que o mestre da escola porcelana dos Sete Tesouros havia entregado uma carta. Uma carta que poderia ser considerada como uma espada imperial. De outra forma, o Flender poderia realmente estar sem qualquer traço de preocupação? Xiao silenciosamente mostrou a língua. Ela também não esperava que a natureza de Ninghong inesperadamente fosse assim. Ontem, quando ela e Ninghong estavam juntas, durante todo o tempo ela se sentiu bem à vontade com ela. No momento ela havia acabado de descobrir que a natureza original de Ninghong inesperadamente era ainda mais mandona do que a dela. Flender colocou as 2 mãos para trás. Bom, hora de começarmos. Você também viram os resultados de Ninghong e Oscar. Se vocês querem continuar aqui para cultivar, vocês devem seguir as regras da academia para ficarem melhores a cada lição. Minha palavra aqui é lei. A seguir vocês vão começar a primeira aula da academia. Cada um de vocês irá independentemente atingir sua própria meta. Não me culpem por não avisar com antecedência. Se vocês não forem bem o suficiente, então para não morrer vocês devem perder uma camada de pele. Parte 4. Daemobá rapidamente voltou, assentindo para o Flender, indicando que ele já havia mandado Oscar confortar Ninghong. Flender balançou sua mão, dizendo: para começar, me acompanhe. Terminando de falar, apenas pareceu que seus dedos dos pés encostaram-se ao chão, pulando leve como uma pena, e avançado na direção da saída da academia, seguindo precisamente atrás do Flender, estava o tigre branco dos olhos cruéis, Daemobá, com o maior poder espiritual. Atrás de Daemobá não estava Tang San, mas Juzukin. O seguidor do caminho dos fantasmas de Tang San era único quando acelerando em linha reta. Mas ao contrário, não era igual a Juzukin como uma mestra dos espíritos do sistema de ataque e agilidade. Portanto, ele e Xiao estavam alinhados lado a lado no terceiro lugar. Ma Hongjun era o último, mas também não muito atrás comparado a Tang San. Por todo o caminho, Flender não disse nada. O grupo de Tang San também não proferiu uma palavra. Em suas mentes ainda relembrando a prévia conversa entre Flender e Ninghong. Rapidamente Tang San descobriu que o destino de Flender era exatamente a cidade de Suotu. A cidade Suotu não era muito longe da academia Shurek. Quando quase a ponto de chegar ao portão sul da cidade Suotu, a velocidade de Flender diminuiu, deixando todos os 5 estudantes alcançá-lo. A cidade Suotu, localizada no interior do reino de Balak, não sofria de perigo externo. Portanto, o portão dessa cidade ficava aberto o dia inteiro. As 6 pessoas entraram dentro dos muros da cidade sem problemas, embora no momento o céu já estivesse escuro. A cidade Suotu parecia ter acordado agora há pouco, ainda mais agitada que durante o dia. Em ambos os lados da rua,
As lojas estavam todas brilhantemente acesas. Alguns vendedores ambulantes que apareciam apenas de noite tinham encontrado os seus lugares costumeiros e vendendo alguns lanches ou talvez pequenas bugigangas e outras coisas do tipo. Embora Tang San e Xiao tenham vivido da cidade Sotu por 2 dias, eles não haviam saído ao anoitecer. Tang San se segurou. Mas Xiao animadamente olhava para todos os lados. Ao ver alguma coisa interessante, silenciosamente se aproximava para ver melhor. Se não fosse por Tang San puxá-la pelo caminho, talvez ela já tivesse se afastado. Zhu Zuqin ainda tinha uma expressão gelada. Parecia como se nada externo tivesse qualquer relação com ela. O olhar durante todo o tempo continuou a enflender na frente dela. Nem um pouco influenciada pelo mundo externo. Atrás de suas pálpebras Daimobai mostrava seu lado calmo. A aparência parecendo exatamente a mesma de Zhu Zuqin. Apenas faltava a austeridade em sua face. Tudo parecendo muito natural. Mas os olhos de Ma Hongjun eram um pouco insuficientes para ele usar. Embora não como Xiao interessado em qualquer coisa. Seus olhos estavam rodopiando. Seus alvos eram as mais características mulheres nas ruas. Acima de 6 anos de idade. Abaixo de 60. Os olhos de Ma Hongjun parecia não deixar nenhuma escapar dele. Quando vendo alguma figura ampla, ele imediatamente engolia em seco. Felizmente ele era o último na fila e os outros não descobriram sua atual aparência. Flender de repente parou de andar, olhando para o céu, pensando alto. Ainda há algum tempo. Sigam-me. Falando. Flender levou os 5 para dentro de uma simples casa de chá ao lado da rua. Os 6 se sentaram ao lado de uma mesa redonda e Flender pediu por 6 copos do chá mais barato deles. Xiao olhou para aquele chá cheio de espuma diante dela e diretamente fez cara feia. Diretor. Nossa primeira aula não via ser aqui. Certo. Flender disse. É claro que não. O lugar da sua primeira classe é lá. Enquanto falava, ele apontou para fora, seguindo a direção de seu dedo. Tang San viu. Não muito distante da casa de chá, havia um grande e alto edifício. Do ângulo deles, eles podiam apenas ver que o edifício tinha aproximadamente 100 metros de altura. Incomparavelmente enorme. Na escuridão da noite, parecia extremamente profundo. Desse imenso edifício, uma leve luz cintilava. A expressão de Daimobai mudou, dizendo em voz baixa: Diretor, os fazendo irem lá no primeiro dia deles? O diretor disse indiferentemente: Lembre-se, todos vocês são monstros. Não pessoas ordinárias. Desde que vocês são monstros, vocês terão métodos de cultivação monstruosos. Falando até aqui, ele pausou, abaixando sua voz. Seus espíritos são todos diferentes. Assim cada um de vocês também tem seus próprios métodos de cultivação. O que a academia pode ensiná-los é como usar seus espíritos ainda melhor. Ajudar vocês a obterem anéis de espírito ainda melhores. Possuir ainda mais experiência de batalha. Para o máximo possível desenvolver seu próprio potencial. O conhecimento restante é sobre todos os aspectos dos espíritos. Assim como as circunstâncias dos mestres dos espíritos no continente. Entre essas coisas que vocês precisam aprender, a mais importante é a experiência de combate. Com o mesmo nível de força,
A quantidade de experiência de batalha é o fator-chave para decidir a vitória ou a derrota. Apenas por lutar repetidamente vocês serão capazes de promover suas capacidades de se adaptar ao combate o máximo possível. Portanto, a primeira aula de vocês será lutar. E aquele lugar será a sala de aula de vocês. Daemobai e Maonjun olharam um para o outro. Maonjun não se atreveu a proferir uma palavra. Os olhos cruéis de Daemobai só expressavam impotência. Ambos claramente sabiam o que era aquele lugar. Mas Tang-san. Todos mostraram expressões confusas. Flender disse: edifícios similares a esse só poder ser possuídos por cidades do nível Lorde. Essa escala pode até mesmo ser dita como um sinal da riqueza e do poder da cidade e da nação. Edifícios como esse são conhecidos como grandes arenas espirituais. Além disso, elas irão usar o nome da cidade em que estão localizadas. Portanto, diante de vocês está a conhecida Grande Arena Espiritual de Suotu. O que é chamado Grande Arena Espiritual é um lugar para batalhar com espíritos. Em outras palavras, um lugar para mestres dos espíritos lutarem. Quer no Império Céu Do ou no Império Estrela Lu. Ambos têm lugares como esse. Arenas espirituais decidem a prosperidade de uma nação. Tang-san disse franzindo as sobrancelhas. Diretor. Mestres dos espíritos não são uma vocação nobre? Por que ainda haveriam lugares como essa grande arena espiritual? Como um tipo de macacos em um show competindo com espíritos diante de espectadores. Parte 5. Flender balançou sua cabeça, dizendo: não. Você está errado. Embora eu também não goste de lugares como essa grande arena espiritual, eu não tenho escolha a não ser admitir que as grandes arenas espirituais sejam um lugar importante que reflete absolutamente o valor dos mestres dos espíritos. Seu modo de pensar é muito simples. As grandes arenas espirituais são parte de um complexo sistema, mas também podem ser consideradas um poder especial. Ela foi fundada por todos os 7 mais famosos clãs de mestres dos espíritos de todo o continente, não pertencendo nem aos grandes impérios ou ao rol dos espíritos. Ela pode ser considerada como um terceiro poder, extremamente rico. Mestres dos espíritos que fazem seus nomes nas grandes arenas espirituais se tornam brilhantes celebridades de todas as nações. Não apenas podem obter imensos benefícios e também máximo prestígio, mas as grandes arenas espirituais também são um lugar relativamente justo. Aqui, mesmo se você matar o discípulo de algum grande clã, você ainda não precisa se preocupar com represálias. Essa é a justiça desse lugar. Dizendo isso, nos olhos de Flender cintilaram. O nível do espírito é o que marca se o mestre dos espíritos é forte ou fraco. Anéis de espírito são um método ainda melhor de expressar isso. Mas isso não toda a representação das genuínas capacidades de um mestre dos espíritos. Apenas um título obtido pelos seus esforços na grande arena espiritual é exatamente a melhor reflexão de sua força. Um mestre dos espíritos de qualquer nível após entrar na grande arena espiritual são todos representados pelas duas palavras lutadores espirituais. Após obter a primeira vitória, irão receber um distintivo. No futuro, cada vitória obtida irá acumular certa quantidade de pontos. Quando a quantidade de pontos acumulados alcançar certo ponto, o nível do distintivo irá aumentar. Esse distintivo é o símbolo da grande arena espiritual.
mas também é comumente possuído por cidades lord em todo o continente. Quando maior o nível do distintivo, maiores os benefícios. Eu não vou explicar em detalhes. O nível do distintivo é diferenciado de acordo com a qualidade do mineral. O mais baixo é o distintivo de ferro, que também é para lutadores espirituais de ferro. Acima em ordem crescente temos cobre, prata, ouro, ametista, safira, rubi, diamante. Ao todo 8 níveis. Falando ali, o olhar do Flender passou pelas 5 pessoas diante dele. A tarefa de vocês é, antes da graduação, obter um distintivo de lutador espiritual de prata. Entenderam? Não pensem que obter um distintivo de lutador espiritual de prata é uma coisa fácil. Mubai e Maonjun já participaram aqui por mais de 1 ano de combates. Mubai, diga a esses 3 quais são os requerimentos para promover os distintivos aqui. E também suas realizações. Enquanto falava, Flender deu um grande gole do chá de baixa qualidade diante dele. Ele já havia estabelecido a Academia Shurek há 20 anos e naturalmente sabia o melhor modo de fazer os estudantes aceitarem a instrução. Despertar o interesse deles, independentemente de qual fosse o assunto. Se tendo interesse em uma palavra como pré-condição, então isso já era metade do trabalho. Capaz de serem escolhidos pela Academia Shurek, eles sem dúvidas eram crianças monstruosas. Esses talvez chamados de monstros ou talvez chamados de gênios. Eram fundamentalmente impossíveis de instruir usando métodos de ensino ordinários. Dai Mubai disse: eu estava no 29º nível na primeira vez que comecei nos jogos da grade Arena Espiritual de Suotu. Eu ao total participei de 56 lutas. Meu atual recorde são 29 vitórias e 27 derrotas. Os pontos atualmente acumulados são 2. Para promover de lutador espiritual de ferro para lutador espiritual de bronze, você precisa acumular 100 pontos. Cada vitória obtida irá te dar 1 ponto. Mas, se perdendo uma luta, você também correspondentemente perderá 1 ponto. Se o número de vitórias consecutivas exceder 5, então para cada vitória sucessiva, os pontos vão diretamente aumentar por 10. Quando as vitórias sucessivas excederem 10, ganhar novamente dará 100 pontos. Mesmo se os pontos alcançarem o avanço para lutador espiritual de cobre com sucesso. Contanto que os pontos caiam abaixo de 100. Isso também irá cancelar as qualificações de lutador espiritual de cobre. Promover de lutador espiritual de cobre para lutador espiritual de prata requer 1000 pontos. Batalhando contra lutadores espirituais de cobre, cada uma das vitórias lhe dará 10 pontos. Perder uma luta também irá subtrair 10 pontos. Pontos obtidos na escala de vitórias sucessivas como com os lutadores espirituais de ferro. Em relação à força de Dai Mubai, Tang San ainda entendia um pouco. Ouvindo suas palavras, ele ficou secretamente chocado. Mubai, com a sua força, apenas 29 vitórias, 27 derrotas? Como isso é possível? Seu espírito devia ser uma existência muito formidável entre os espíritos animais. Dai Mubai disse com um sorriso torto. Nada é impossível. A grande arena espiritual não pode ser um bom lugar para se misturar. Os jogos aqui têm 3 tipos de estilos. Um tipo é chamado de competição e é da natureza de uma disputa. As regras também são as que eu acabei de mencionar, realizadas dividindo de acordo com o nível.
Em outras palavras, elas são realizadas em subgrupos divididos pelo número de anéis de espírito. Quando você tem um anel de espírito, então você só pode participar de jogos entre grupos de um. Quando eu estava no 29º nível, eu tive 4 vitórias sucessivas e estava quase para receber 10 pontos por vitórias sucessivas. Minha força também foi promovida para o 30º nível, obtendo o 3º anel de espírito. Então em seguida eu tive 10 derrotas consecutivas. Os pontos se tornaram negativos, equivalente com o 3º anel de espírito. Eu no 30º nível, lidando com oponentes do 38º ou 9º. Como a vitória poderia ser possível? Se querendo obter vitórias consecutivas aqui, após o 30º nível, pause a participação e após alcançar o 37º nível novamente entre nos jogos. Isso é possível. Mas o nosso objetivo é o combate real. Então naturalmente nós não podemos fazer assim. Então meu recorde de lutas naturalmente também tem certa discrepância. Meus pontos ainda não são mais altos do que o do gordo. Maunjun falou. Até agora eu tiver 33 lutas com 21 vitórias. 12 derrotas. 9 pontos. Flender olhou para o céu do lado de fora. Quase na hora. Nós vamos ir primeiro. Eu irei dizer o resto das circunstâncias do momento uma por uma. Deixando uma gorjeta. O grupo de 6 saiu da casa de chá, andando na direção da grande arena espiritual de Sotu. Chegando perto, a grande arena espiritual produzia uma sensação chocante ainda mais incrível. Quando Tang San e Xiao chegaram à cidade Sotu, eles não haviam realmente ido àquele lado da cidade Sotu. Portanto, ele não havia descoberto que a cidade Sotu inesperadamente também tinha um edifício imponente como esse.